O assunto especialista vai estar naquele canal, é isso aí. Perito. É o cara que manja de tudo aí das apostas. Ô Ivan, vamos começar com as perguntas. Foi o que eu falei aqui nos bastidores, pra mim eu nem imaginava que isso existia, velho. Sério? Pra mim isso aí foi o que eu falei, é um mundo totalmente novo, cara. Eu não imaginei que tinha essas apostas, né? Caraca, velho. E aí eu queria entender aí, até explicar pra galera quais são os meios de fazer as apostas, né? Sim. Acho que vamos começar por aí, né? Sim, galera nós, pelo menos eu, né, também, eu já vi alguém apostando, já vi propagandas, mas nunca fui a fundo, né? E hoje vai ser uma oportunidade, né, pra gente conhecer aí esse mundo. Show. Cara, na verdade tem muitas casas de apostas, né? Tem muitas casas, não sei se pode falar o nome aqui. Pode. Mas tem, a maior de todas é a Bet365. Né? Ela é a maior casa de aposta do mundo, né? Ela fica no Reino Unido, inclusive ela é a maior empresa, é a empresa que tem o maior número de funcionários no Reino Unido. Caramba, velho. Muita gente que trabalham para eles lá, então assim, é muito top mesmo, sensacional. Cara, dá pra você apostar em vôlei, basquete, tênis de mesa, ping-pong, natação. Caraca. Galgos. Tem bocha? Bocha. Porra, velho. De tiozão, né? Eu gosto de bocha. Qual que é o preconceito? Mas o tiozão vai apostar como isso? Deixando o saco, brincadeira. O cara cheio de reumatismo. Foda, né, velho? Tô zoando, galera. Não, mas tem várias modalidades. Tem dos cachorros lá, que é os galgos. É muito bacana mesmo. Eu atuo só em futebol. Cara, porque eu gosto muito de futebol. Desde criança, assim, cara, eu falo, Deus não me deu o dom com a bola nos pés, mas pra pensar, eu manjo um pouquinho. Então, dá pra você apostar em escanteios, quantos escanteios um time vai fazer, quantos gols, quem vai fazer o gol, quantos laterais vai ter na partida. Então, é uma gama infinita, é muito bacana mesmo. Ou seja, você consegue apostar nas estatísticas dos jogos, não necessariamente do resultado final, então. Sim, dá pra você apostar em diversas, quem vai tomar o cartão, quem vai fazer o gol, quem vai ser expulso. Cara, uma infinidade. Quanto mais difícil, mais vale, ou não? Isso, aí tem as variações lá que nós chamamos de odds, né? Que é quanto que a casa vai te pagar pelo investimento que você fez. Por exemplo, uma odd de 1,50. Significa que a casa vai te pagar 50% sobre o seu investimento. Então, se você apostar R$10, por exemplo, que o Palmeiras vai ganhar a partida contra o Corinthians, puxando a sardinha pro Palmeiras, que eu sou palmeirense, aí se você apostou R$10, quer dizer então que você vai ter um retorno de R$5. Legal. Então aí quanto mais difícil, né, quanto mais dificultoso e tudo mais, aí tem um lance a partida vai acabando, aí você vai apostar num jogo que tá 0-0 para sair um gol, vai ficar mais caro e tudo mais, e tem tudo isso. Mas, cara, é um mercado muito bacana que você consegue... Eu falo para vocês, eu mudei minha vida com a aposta esportiva. Então é um negócio que dá para você ganhar dinheiro de verdade. Você demorou quanto tempo para mudar a sua vida? Cara, eu tô nesse mercado há 3 anos. Mas que eu mudei de vida mesmo foi de 1 ano e meio pra cá. Por quê? Porque eu apostava, né? Que acontecia? Eu já trabalhei em banco, já trabalhei prestando serviço para banco. Na minha pior fase na vida, eu já vendi doce no Farol. Então, assim, eu falo para vocês, a mudança que traz um novo mercado na vida de vocês, na minha, no caso, é uma coisa muito, muito louca, muito louca. Porque eu apostava, eu sabia apostar, mas eu não sabia que dava para ganhar tanto dinheiro, né? E aí eu comecei com R$100, e aí desses R$100 eu me lembro que eu fiz R$1.100 em um mês. Caramba, meu. E aí o que acontece? Só que aí tem aquilo, né? A questão da gestão, que nós chamamos de gestão de banca, né? Que a banca é o capital que você tem lá investido. E gestão emocional. E aí eu não tinha nada disso, aí eu perdi tudo. Aí numa segunda vez eu fiz um outro aporte de mais R$100, aí desses R$100, se não me engano, eu fiz uns 600 e pouquinho. E aí eu falava, pô, eu sei fazer. Só que eu não sei continuar. E aí eu fui entendendo. Eu falei, cara, eu tenho que começar a ganhar dinheiro, tenho que começar a colocar o negócio em prática. Aí não tinha nenhuma referência no mercado. Comecei mesmo quebrando a cara mesmo. Ganhando e perdia, ganhando e perdia, ganhando e perdia. E aí foi quando eu comecei a ter fui pesquisar mais a fundo do negócio. Falei assim, pô, é uma gestão. E aí a gestão é você pegar o seu valor, o seu dinheiro ali, e você dividir ela em uma concentração de partes e apostando dosadamente. E aí eu falei, pô, se eu fizer dessa forma, eu nunca vou perder dinheiro. E aí foi. E aí foi de 1 ano e meio pra cá, que aí eu comecei a ganhar, tipo, de um dia ganhar R$1.400, R$2.000 em apostas. E aí você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quanto maior, você fica com um peso maior na consciência também. Fala, pô, se eu apostar um valor maior e eu perder, dá um baque. O tombo é maior? O tombo é maior. Aí eu fui
trabalhando esse meu mental e tudo mais, para que eu conseguisse chegar num nível de falar assim, pô, hoje eu vou conseguir ganhar, por exemplo, na época que eu saí do emprego para apostar, eu ganhava R$ 1.800. Caramba. E aí eu lembro muito bem desse dia, porque eu era casado há 12 anos, né? E era uma coisa de louco, porque, cara, você casado, pagando aluguel, pagando prestação de carro, água, luz, telefone. Tinha dia, cara, que eu tinha mês que eu pegava o meu salário, por exemplo, os R$ 1.700, R$ 1.600 ali com os descontos, e dia 5, dia 7 não tinha mais nada. E aí eu falava, pô, que louco, velho. Você vira um rato numa roda, Você né? entende? E aí, uma coisa assim que me chamou muita atenção, porque na época eu fui no mercado e eu fui fazer uma compra assim básica, sabe? As coisas faltando de casa. E aí eu tava com, se não me engano, R$ 98 no débito. E aí eu passando lá, indo na prateleira, escolhendo, sabe, a marca mais barata, na gôndola ali mais barata, e chegando lá deu R$ 150. Puta E aí eu merda. tive que tirar quase metade da compra. Ali foi uma sensação de impotência. E aí eu falava, pô, não é isso que eu quero mais não pra minha vida. E aí eu falei, o quê? Vou começar vou virar essa chave. Vou virar essa chave. E aí, poucos dias depois, eu não falei nada pra minha ex-esposa na época. Cheguei na empresa, tinha um gerente lá, que eu não queria nem falar o nome. Não vou falar porque era um cara nada a ver. E ele pegava no meu pé, né? E aí eu fui com a cartinha de demissão. Eu falei, eu vou sair daqui, mano. Eu não quero mais isso, não. E na época era muito louco, porque ele era um cara meio ditador, sabe? E ele pegou e teve uma outra menina, uma outra colega de trabalho, que ela foi pedir a demissão, entregou a cartinha e ele rasgou na frente de todo mundo. Falou, você não vai sair e tal. E eu Poxa, sabendo cara disso, louco, loucão de pedra. E aí ele falou assim, não vai, porque você é a única do setor e tal. Rasgou assim, tipo, fez mó showzão, cara. E aí eu sabendo disso, eu fiz 2 cartas de demissão. E aí ele pegou, eu falei, se esse cara vir pra cima de mim, eu vou lá direto no RH. Eu tava decidido que eu não queria Já mais foi com sangue trabalhar. no olho, já. Já. Aí eu falei, entreguei lá a carta de demissão, aí ele pegou, fez a mesma coisa, rasgou. Aí quando rasgou, eu puxei do bolso, aqui tá outra, eu vou entregar no RH. E eu fui no RH, eu conversei com a senhora lá do RH, ela falou, você tem certeza, Divan? Tinha 4 anos na empresa, eu falei, não quero mais. Falando nada pra minha esposa, nada. Caramba, velho. E aí eu peguei, ela falou, então tá bom. Aí deu, você não tem seguro-desemprego, você não tem porra Não, nenhuma. você abriu mão de tudo, muita de coisa, tudo, de cara. tudo. Muita coisa. E aí eu desci o elevador. Quando eu desci o elevador, bateu um frio na espinha, velho. Eu falei, A chave caiu. eu falei, que merda que eu tô fazendo? Será que é isso mesmo? Aí eu liguei tremendo pra minha esposa. Ó, pedi demissão. Sério? Eu falei, sério. Aí ela falou assim, cara, é isso que você quer, vai embora. Porque eu tava disposto a subir de novo, a passar por a humilhação e falar assim, não é mentira, é brincadeira. Deu um lapso aqui de crise existencial e tô brincando. Aí ela falou, eu vim embora no metrô chorando e tal. É foda, né? Nossa, mano. E aí que uma coisa, punk, velho. uma coisa muito louca que aconteceu, que eu tava mexendo no celular e aí veio, talvez não louca, talvez a gente pensa, mas veio lá um anúncio da casa de aposta. Eu falei, mano, é o sinal, velho. Aí eu comecei. Aí no meu primeiro mês eu já fiz R$ 3.600 apostando, né? Só vivia daquilo. A minha ex-esposa, ela tinha um comérciozinho, uma estética, uma clínica de estética pequena. Então ela meio que assumiu o grosso da casa, né? E aí eu comecei a trabalhar, comecei. Aí teve uma época que eu perdi tudo. Perdi toda a grana. Aí eu falei, puta, e agora? O que eu faço? E nessas quedas, assim, tipo, você se perguntou se era o caminho certo? Cara, diversas vezes. Até Porque hoje. Nessa hora você fala assim, puta, será que eu tô fazendo certo, né? Diversas vezes. Assim, tinha dia assim que eu nem querer deitar na cama, assim, de pensar que eu ia chorar, porque eu não sabia o que ia fazer. Porque é uma coisa incerta, né? Uma coisa Aposta incerta, é uma incerta. renda variável. Nossa. E fora isso, existe as variáveis dentro da variável. Né? Por exemplo, se você aposta em um mercado que não é favorável naquele jogo, um outro mercado talvez seja, e você não teve o olhar clínico para aquilo. E aí você fala, pô, eu deveria ter apostado naquilo. E aí tem uma série de coisas, tem ganância, tem... porque assim, um exemplo, eu já cheguei a perder em um dia também, cara, R$800, R$900, perder muita grana assim, tipo, de investimento, eu falar, pô, por que eu tô perdendo essa grana? E aí você vai começando a entender esse mecanismo, né? Começar a entender, aí você vai perdendo dinheiro. Eu já perdi mais de R$5.000 apostando. Muita grana. Caraca, velho. Então aí você vai
começando a entender que existe... o futebol não é uma matemática, mas é previsível. O futebol, ele é previsível. Então, se você faz um bom prognóstico, que é uma boa pré-análise do jogo, você sabe que tem a tendência daquilo acontecer. Né? E é isso que eu ia te perguntar. Como que você faz essa análise? Cara, Como que você consegue encontrar essas previsibilidades? Porque eu não acompanho muito futebol, né? Mas o pouco que eu acompanho, cara, eu não consigo enxergar essas previsibilidades, né? E o pouco que eu converso também, meu pai é fanático, meu irmão super fanático também. E eles também, tipo, putz, eu não acredito que isso tá acontecendo, como que isso pode acontecer? Olha que louco, tal. Então, no meio que eu convivo do contato do futebol, eu nunca imaginava que o futebol fosse previsível. Sim, Você me falando isso, tipo, fica a pergunta, né? Como ver isso? Como enxergar essa previsibilidade, né? porque dá um ponto que você falou que é muito importante. Nós, além de ser, antes de ser um investidor, nós somos torcedores. E se a gente deixa essa parte de torcedor tomar conta da gente, a gente não vai para lugar nenhum. Porque quando, um exemplo, é diferente, por exemplo, se você pega um cara que ele é analista de jogos para um torcedor. O cara ele vai analisar um jogo diferente de um cara que está torcendo ali pro Corinthians num domingo à tarde. Porque o cara é diferente o olhar clínico. Pô, eu vou apostar porque o Corinthians vai ganhar. Não é assim. É diferente. Hoje, quando eu comecei, o que eu fazia? Eu planilhava os jogos. Mas hoje tem vários sites de estatísticas que você pode ver lá. Por exemplo, quantos jogos deu Palmeiras e Corinthians? Quantos jogos o Palmeiras ganhou do Corinthians? Quantos jogos o Corinthians ganhou do Palmeiras? Quantos gols o Palmeiras fez no Corinthians? Quantos gols o Palmeiras sofreu do Corinthians? E aí tem uma previsibilidade. Por exemplo, Palmeiras e Corinthians, Campeonato Brasileiro. Quantos jogos teve Palmeiras e Corinthians no Campeonato Brasileiro no Allianz Parque? Quantas vitórias o Palmeiras teve? Quantas vezes o Palmeiras jogou com o time titular? E aí você vai. E aí você vai fazendo um compilado e aí fala, pô, nesse jogo aqui, 70% de chance do Palmeiras ganhar esse jogo. 70% de chance de sair um gol no primeiro tempo. 70% de chance de sair 2 gols na partida. E aí você vai mensurando. Ou seja, a sua previsibilidade é baseada em dados históricos. Sim. Não é baseado em situações do time. Ou também é? Depende do tipo de análise que você vai fazer. Por exemplo, se você vai apostar, existem 2 tipos de aposta. Pré-live, que é quando você aposta antes do jogo começar, e ao vivo, que é quando o jogo está rolando e você está fazendo a aposta. Né? Então, se você apostar um pré-live, por exemplo, por que aposta pré-live? Pô, por exemplo, você trabalha e você vai fazer uma apostinha lá de um jogo que vai acontecer daqui a 2 dias. Você apostou porque você trabalha, você não tem tempo de ficar assistindo o jogo naquele horário. Uhum. Então, você fez a análise e aí você vai apostar aquilo. O cara que já tem uma liberdade de poder assistir aquele jogo, ele vai fazer a aposta no ao vivo. E aí você pega as análises. Por exemplo, jogou recentemente, a gente falou que existem 2 nomenclaturas que a gente fala, que é green, quando dá, a gente ganha, e o red, quando a gente perde. Aconteceu um red mundial, né, que a casa de aposta ela triplicou o faturamento dela em um único jogo, que foi do PSG, e eu esqueci o nome agora, PSG... eu esqueci, estava na ponta da língua. E todo mundo apostou no PSG. Por quê? PSG com Neymar, Messi, Mbappé, todo mundo, e o time empatou. Nossa. Então a casa de aposta ela triplicou o faturamento dela. A gente consegue prever isso? Não consegue. É impossível. Impossível. É a mesma coisa. Jogar Palmeiras e Tabajara, a gente vai apostar que o Tabajara vai ganhar? Não vai. Então, mas pode acontecer. Que louco. Isso pode acontecer. Então, o que eu falei, o prognóstico, que é uma análise pré do evento, ela vai acontecer, mas não é certo que você vai ganhar. Então antes eu fazia o quê? Eu planilhava tudo. Eu comecei a me especializar em Campeonato Brasileiro. Pegava todos os jogos de 5 times e me especializava. Os 10 anos daquele time. E aí fazia, era planilha atrás de planilha. Era PROC V atrás de PROC V. E fazia. Mas hoje está bem mais fácil. Hoje Sim, você os joga... próprios sites já te dão isso. Já te dão tudo. Vários sites te dão tudo. Então você vai lá, pesquisa, o cara já te dá todos os confrontos, quem fez o gol, o jogador. Então é uma coisa muito mais completa. Hoje está muito mais fácil você ser um investidor esportivo do que há 3 anos atrás. Nossa, e é curioso isso, porque você está falando que é baseado em dados históricos. Pô, pegar uma média de 10 anos. Cara, pega, sei lá, o Corinthians 10 anos atrás, o Palmeiras 10 anos atrás. Era outro time, era outra escalação, era completamente diferente.
ainda assim, aí pensando em clássico, até faz sentido também, né? Porque o clássico tem toda aquela questão do tabu, né? Tipo, putz, Corinthians não ganha do Palmeiras no Allianz, nunca ganhou, ou enfim, ganhou uma vez só, tal. Então a probabilidade de perder ou empatar é maior. Sim. Mas pensando, tipo, em número de gols, pensando num resultado ali fora dos clássicos, né? Vamos pegar o Palmeiras com um time um pouco mais... sem tanta rivalidade. Palmeiras e Atlético Mineiro, por exemplo. Só que o Atlético Mineiro tá com uma puta escalação agora. Sim. Tá voando, tá sensacional. Só que, historicamente falando, o Palmeiras ganhou muito mais do Atlético Mineiro e tal. Pesa isso? Claro, pesa, porque assim, as pessoas falam assim, pô, são jogadores diferentes e tudo mais, mas a cultura, ela pesa. Pô, pode ver mesmo o Palmeiras era muito inferior ao Atlético e conseguiu passar para a final da Libertadores. Por quê? Porque historicamente o Atlético dificilmente passou do Palmeiras. Olha que dificilmente. Louco isso. Então o peso ele é grande, assim, quando a galera fala assim, o peso da camisa existe. É justamente isso. Talvez um cara ele é um jogador normal para mediano, o cara se transforma, né? E ao contrário também, pode ver, o Hulk, ele perdeu um pênalti que se ele tivesse convertido o Atlético estaria na final, mas tem uma série de coisas que envolve. Então, quando você vai apostar, você tem que levar em consideração isso. Tem que levar, o time é uma puta escalação, um arsenal, os caras são top, mas um confronto direto, os caras dão uma ramelada, e acontece. E eu falo pra vocês, não é porque eu sou palmeirense não, mas eu acho que vai ser campeão da Libertadores. Você apostaria nisso? Eu apostaria. Eu não aposto, eu acho que eu fiz 2 apostas na minha vida, o Palmeiras deu ruim. Então eu uso isso pra mim. Quando o Palmeiras joga, eu não aposto que o Palmeiras vai ganhar. Eu aposto em outros mercados. Mas o Palmeiras vai ganhar, não. Você aposta em outro jogo ali. Por exemplo, eu aposto que vai sair escanteio no jogo. Aposto que vai sair gols, mas não aposto que o Palmeiras vai ganhar. Aposto que vai sair cartão. Aposto que vai sair lateral, mas eu não aposto que o Palmeiras vai ganhar. Você tende sempre a achar que o Palmeiras vai ganhar. Exato. Né? Pode ser, o Palmeiras tá jogando contra o Barcelona. Você vai achar que o Palmeiras vai ganhar. Então, você tem essa tendência, né? Uma coisa tendenciosa. Mas, por exemplo, historicamente, o Flamengo vai vir forte, mas eu acho, cara, se o grande trunfo do Palmeiras ali é o técnico. O técnico do Palmeiras é melhor do que o técnico do Flamengo. Então eu acho que o Palmeiras pode ganhar. Vocês me cobrem depois, tá? Aí, ó. Esse aí vai ser um corte aí, ó. Vai ser um corte. E sobre essa aposta, né? Eu vi que você falou que tem 2 tipos, né? Uma pré e uma quando tá rolando. Tem diferença isso de valor? Uma vale mais que a outra? Sim. A pré deve valer mais, né? Não, a pré vale menos. É mesmo? Caraca, a live, aí em live, então vale mais. Ô, louco. Porque, por exemplo, vamos mudar os personagens, mas tá jogando, sei lá, Bahia e Fortaleza. No pré-live, vamos supor que você aposte que vai sair 1,5 gol na partida. O que é? Porque existe isso. 1,5 gol. Aí, porque não existe meio gol, né? Então, pra você ganhar, tem que sair 2 gols na partida, porque 2 é maior que 1,5. Né? Então, pra ganhar, tem que sair 2 gols na partida. Então, você tá apostando que vai sair 2 gols na partida. Você fez uma aposta, o jogo vai ser amanhã, certo? O jogo vai ser amanhã e você apostou que vai sair 2 gols na partida. Legal, show de bola. Só que aí, o que acontece? A odd lá que a gente fala, você tá apostando que vai ser 2 gols na partida, porém, a casa tá te pagando 20% sobre o seu investimento. Certo? 20%. E aí começou o jogo, aí você apostou lá. Você apostou, vamos supor, R$100 para você ganhar 20. Show de bola. Começou o jogo, passou o primeiro tempo 0-0. O cara que fazer a entrada no segundo tempo para sair 2 gols, o cara vai pegar ali 100% de lucro. Ele tá assumindo um risco maior. Tá assumindo um risco maior. Então pode ser que saia os 2 gols no segundo tempo. O cara que apostou pré-live vai ganhar 20 conto nessa matemática e o outro vai ganhar R$100. Então, no ao vivo é maior. E até pensando em virada de placar também, né? Sim. Tipo, eu vou apostar, sei lá, o Corinthians tá perdendo no primeiro tempo de 1-0. Sim. E aí eu vou lá aposto que vai ser 2-0 pro Corinthians. Sim. Tô apostando numa virada. Sim. Tô assumindo um puta risco. Com certeza. Então, Com certeza. faz sentido mesmo ser mais caro, né? Cara, Esse aspecto. E com quanto você consegue começar ali? Postando? Olha, você pode começar, por exemplo, na Bet365, que é o que eu mais faço investimento, você pode começar com R$30. E aí você pode fazer a aposta de 50 centavos. Mas assim, cara, se você começar com R$30 e você ter um investimento de 50 centavos, você não pode considerar isso um investimento. Você tem que considerar isso tipo uma rendinha bem básica mesmo para você começar. Eu comecei com R$100. Também não é um dinheiro nada, tipo,
com 100 reais você não faz nada hoje em dia, né? Sim. Mas você consegue, trabalhando ali, depende muito da sua cabeça. Pô, você quer viver desse mercado em quanto tempo? 6 meses? 1 ano? Depende. Você pode transformar esses 100 reais em 20 mil reais, dá para fazer. Mas tem um passo a passo. Eu já vi, amigo próximo meu perder 30 mil reais na casa de aposta. Tipo, em uma semana. Então, é muito louco. É muito louco. Como eu já vi também, gente ganhar muita grana. Por exemplo, na final da Libertadores 2019, River Plate e Flamengo, teve um cara que ele ganhou 39 mil reais. Caraca. Porque ele apostou que o Flamengo viraria o jogo. Você entende? Então... puta risco, né? Puta risco. Então, dá pra você conseguir... aí vai da leitura, vai de sorte, né? Porque, querendo ou não, tem um pouquinho de sorte. Sim. Não é só ele chegar lá e apostar. Tem um pouquinho de sorte. Acho que tudo na vida, né? Sim. Mas com mais embasamento, com mais conhecimento, você consegue minimizar isso. Porque você não pode trabalhar só com a sorte também. Porque se você trabalha só com a sorte, uma hora o azar vem. E aí, se o azar vem, você tem que contar com o azar também. E já teve algum momento que você jogou contra os dados? Por exemplo, você falou que você faz análise de dados e tem todas as probabilidades de que um time vai ganhar do outro, ou vai fazer gol, vai sair gol no primeiro tempo e tal. E aí, analisando o jogo, todo o clima, toda a tabela do campeonato e tal, teve algum momento que você falou assim, não, esse aqui eu acho que vai dar diferente do que os dados estão me dando? Cara, diferente dos dados, eu não fiz. Mas o que eu já fiz foi, por exemplo, eu já apostei em azarões. O ano passado jogou Santos e Goiás. O Santos com a cabeça na final da Libertadores com o Palmeiras, o Goiás querendo sair da zona de rebaixamento, e o Santos jogava em casa. E aí eu falei, pô, o Santos não vai com o time titular, o Santos vai jogar meio na retranca para dar uma segurada, eu vou apostar no Goiás. E aí tava pagando, por exemplo, se você apostasse 100 reais, você ganharia 400 reais. Caramba. No Goiás. E aí eu apostei no jogo do Goiás. O Santos fez 2-0, já de cara, 2-0. Aí o Goiás fez 2-1, 2-2. Aí o Santos fez 3-2 com um gol de pênalti. E aí foi um jogador expulso. Eu já tinha feito a entrada já, né? Aí o Goiás fez 3-3, um pênalti. Até na época era o He-Man que jogava, né? O Rafael Moura. Fez o 4. Aí nossa, foi o êxtase. Aí acabando o jogo ali. Aí tem o bom das casas de aposta, por exemplo, você faz um investimento, você pode encerrar na hora que você quiser. Tipo, você tá perdendo, você tá lá, você apostou 100, você já tá perdendo 50, se você quiser encerrar para você só perder 50, você pode encerrar. Caramba. Você tá ganhando 50, mas você tem a pretensão de ganhar mais 100 no total, você tá ganhando 50, você pode encerrar. Então é muito bacana isso. Ah, que legal. Então você pode minimizar os seus riscos e também potencializar os seus ganhos. É bem bacana. E você falou que não aposta no Palmeiras ali e tal, se vai ganhar ou não, mas porque você já perdeu alguma vez? Sim, já tipo, perdi. Por causa do seu time de coração, você fez uma... Eu já perdi 2 vezes assim, e aí eu falei, não vou apostar mais, porque quando você... que nem eu falei, tem 2 lados. Investidor. Entendi, então rolou Aí eu falei assim, não vou mais. Aí tem aquela coisa de superstição e tal, aí você vai. Eu falei assim, não, no jogo do Palmeiras eu não aposto que o Palmeiras vai ganhar, nem que vai perder. Eu aposto em mercados. Sim. Escanteio. Você viu que atrapalhou, né? Atrapalha aí demais. Você desistiu de Cara, fazer você vai assistir um jogo que nem eu... porque ele falou isso, mas eu não falei, puta, mas será que ele já perdeu, né? Já. Né? Aí... Já. Sim. Não, e é embaçado também, tipo, aí de novo, analisando os dados, né? Você analisa os dados e fala assim, putz, tudo tá favorecendo porque o Palmeiras não vai ganhar. Aí você vai torcer contra o seu time, você vai apostar contra... É foda também, né, velho? Só assim, porra, eu não vou apostar contra nem fudendo, velho. Aí ele não assim, aposta. Não aposta. Aí desse mal eu não sofro, entendeu? Então eu prefiro não sofrer disso. Porque, um exemplo, se acontecer uma goleada, alguma coisa, tô de boa, né? Tanto pra mais como pra menos. Sim. Mas se acontece um evento que eu preciso que aconteça, um escanteio, um cartão, um gol, independente de qual dos times, tá top. Mas cara, eu já assisti que nem... Aconteceu o Atlético Mineiro e Palmeiras recentemente. Tava em êxtase. Imagina que eu ia apostar. Jamais. Quando o Atlético fez o gol, eu falei, o Palmeiras perdeu. Eu falei, já era. Aí passou uns 7 minutos, uns 8 minutos, o Palmeiras fez. Aí você, vai ganhar. Então é uma coisa de louco. Sim. Não tem como. E você já tentou alguma outra coisa também? Por exemplo, você ficou alguma hora assim, falando, caramba, isso aqui não sei se vai dar certo, não. No início, né? Vou tentar investir em alguma outra coisa, ou depois que passou, quis tentar investir em alguma outra coisa, uma ação, binário, sei lá, qualquer outra coisa. Você já tentou? Não, assim, investimento digital, investimento
monetário mesmo, nunca fiz. Eu já, há um bom tempo atrás, há uns 8 anos atrás, eu já tive clínica de estética, né? Já tentei trabalhar com questão de caminhão, essas coisas de que minha irmã trabalha com a questão de caminhão, então eu tentei ser sócio com ela nessa questão, mas eu sempre trabalhei para os outros. Sempre, desde meus 18 anos, trabalhava para os outros e achava que eu ia me aposentar, ia ganhar aquela grana e tudo mais. Eu demorei para eu acordar para um investimento esportivo, para um mundo digital que existia. Eu achava que isso não tinha nada a ver. Eu achava que isso era totalmente fora da minha realidade. Eu pensava que eu tinha que ganhar dinheiro, talvez eu ia ganhar o máximo que eu ganhei na minha vida trabalhando para os outros foi R$3.000, que eu achava que era o ápice para mim, né? Nunca imaginei, eu falava, pô, isso aqui é o máximo que eu vou ganhar. E eu falava, pô, é isso. E aí, quando eu citei para vocês o exemplo de que você chegar no mercado e não ter condição de comprar alguma coisa, de você, por exemplo, passar um final de semana com R$20, né? Para você passar o final de semana. O que você faz com R$20? A vida vai te dando um tapa na cara, entendeu? Você vai... E aí eu falava, pô, o que é isso? Que é isso? Que coisa de louco, velho. E aí eu comecei a fazer as apostas, eu mesmo sozinho, quebrando a cara, perdendo dinheiro. Aí eu conheci um rapaz que ele virou meu coprodutor na época. Ele falava, você manja muito de futebol, você é um cara que manja demais. Isso que eu ia perguntar, a pessoa é bom manjar de futebol pra fazer isso, né? Ou não? Não necessariamente. Se você souber, é claro que te ajuda. Mas você pode começar, eu tenho diversos alunos que não sabem analisando os dados mesmo. Não sabem o que é um escanteio. Porque análise de dados, cara, é isso. Tipo, faz o compilado dos dados. Vê que historicamente aquele resultado, pelo que eu tô entendendo, é probabilidade. Então você não precisa dominar do assunto. Não precisa você dominar. Tem uma noção básica e sim, é isso. Você precisa ter uma noção básica e saber operar na plataforma. É isso. E você faz uma contraposta, por exemplo, no mercado de ações tem a opção, que é caso para você se segurar, caso dê muito ruim assim, você se assegura ali. E no seu caso, você faz alguma coisa às vezes para tipo, putz, se não for nem aqui, eu vou nesse contra aqui só para não perder tanto. Existe, por exemplo, de maneira didática passar para vocês. Por exemplo, existe a opção que você vai apostar que o Palmeiras vai ganhar, que o Corinthians vai ganhar e que vai ter empate. Então, por exemplo, tem a opção de que você apostar que Palmeiras e empate vai dar na partida ou Corinthians e empate. Ou Corinthians e Palmeiras. Tem uma gama muito enorme, então dá para você dosar. Por exemplo, você viu que você apostou que o Palmeiras vai ganhar o jogo. Não tá indo, tá 0-0 ali, tá morno e tudo mais, é lógico, você vai pegar um investimento, um lucrozinho menor. Sim. Aí você aposta ali para você poder, pelo menos, equilibrar aquela perda. Tem uma série de jogadas, tem uma série de técnicas que a gente utiliza, né, métodos e tudo mais, porque existem diversos métodos, método do funil, é uma série de coisas assim, é uma coisa bem profissional, só que as pessoas elas ainda banalizam, né? Ainda, às vezes, quando eu abro caixinha de perguntas no meu Instagram, aí as pessoas perguntam, antes você faz aposta, mas você faz mais o que da vida? Achando que, não é nada. Mas você tem que ter um trabalho, você tem que ter uma boa... hoje eu contrato uma streaming, né, que é para você assistir os jogos, porque existe delay, né, por exemplo, o jogo tá a 30 minutos, mas nas casas de aposta tá 29 e 20. Então tem um delay dali na partida para você pegar menos delay. Tem uma série de coisas, uma série de variáveis. São detalhes, né? São detalhes que fazem a diferença para você poder ser lucrativo. E você faz aqueles grupos também de aposta? Sim, eu tenho um grupo. Você vai lá e você vai ajudando a galera e tal. Eu tenho grupo, você tem? Tem um grupo no Telegram. Né? Eu tenho um grupo privado. Mas é pago. Isso, tem um grupo privado e um grupo gratuito. Aí o grupo gratuito eu mando algumas entradas lá, no máximo 3 por dia. E aí eu posto conteúdo, posto um monte de coisa lá voltado para aposta. Aí tem um grupo VIP fechado, né? Que eu abri um ano passado, já passaram mais de 4.000 alunos. E aí eu ajudo a galera lá também, mando as entradas, faço mentoria, disponibilizo planilhas. Então eu ajudo mesmo. Você dá um baita suporte, sim, então. a pessoa, eu praticamente pego na mão da pessoa e falo assim, faz assim. Ah, que legal. Então eu tenho esse cuidado com os meus alunos. Você tem esse grupo, mas esse grupo é para quem é o seu aluno, que assina a sua plataforma. Isso. E como que é? Conta pra gente onde está o seu curso, que tem de conteúdo no seu curso. O cara contratar o curso, na verdade eu tenho um curso que ele é do básico ao avançado, né? Que você pode contratar ele pela Hotmart, né? Que me chama Método Cervantes. Então eu ensino do básico até o avançado. Eu ensino você a fazer um cadastro na plataforma até você fazer as suas próprias análises, né? Isso lá na Hotmart. E tem por exemplo, eu não tenho tempo de ficar fazendo essas análises, não tenho tempo de estudar. Aí eu tenho um grupo VIP.
Que aí o que eu faço nesse grupo? Eu mesmo analiso, faço lá as análises e mando pra galera. Só abrir. Ah, chave. É a chave da Ferrari, pô. É só abrir, pô. Tem que pegar a chave da Ferrari aí, pô. Opa. Então, tem um grupo VIP, onde a galera paga, né? E aí eu vou e mando toda a estrutura. Tipo, ó, você vai apostar que vai sair gol. E aí eu printo lá o quadradinho, já mando o link, a galera só clica no link, já vai pra conta dela e já faz a aposta. E aí eu já explico, ó, você tem que apostar com tanto nessa entrada. Então eu já explico tudo. Você dá o caminho das pedras pros caras. Fala assim, vem comigo aqui. O ensino, é lógico que não eu falei, vai ter entradas, vai dar ruim. Sim, né? Sim. Mas as pessoas, elas não estão acostumadas com isso. Ela, por exemplo, se dá bom, show de bola. Mas se dá ruim, a pessoa vem e enche o saco, né? Casco, nossa, Caralho. deve encher o saco, né? Foda, Porque ele deve falar, vou pagar pra eu acertar todas, pra ganhar dinheiro fácil, né? Mas não é assim, né? Todo mundo acha que dinheiro vem não fácil, é assim, né? né? Não é assim. Tudo tem o seu preço, né, mano? E você falou das variáveis de aposta e tal. Geralmente você aposta mais no resultado final ou geralmente você aposta mais nas estatísticas? Então, hoje eu sou especialista em mais de 10 mercados. Então, eu aposto em gols, eu aposto em escanteios, eu aposto que os dois times vão marcar gol, eu aposto em cartões, eu aposto em uma infinidade. Mas o que a gente mais faz apostas é em gols e escanteios, que é os que são mais fáceis. Por exemplo, dificilmente uma partida não vai... pode ser que uma partida saia sem gols, mas dificilmente uma partida saia sem escanteio. Quase impossível. Sim, sempre vai ter um escanteio. Então a gente aposta em escanteios. De gols, ali você vai mesmo na análise, nos feeling, né? De como é que foi montada a equipe e tudo mais. Aí você aposta. Mas o que eu hoje aposto mais, o que mais dá retorno é gols e escanteios. E pensando em quantidade de jogos que você aposta num mesmo dia ou simultaneamente? Tipo, quantas partidas você aposta por dia, digamos assim? Por exemplo, no meu grupo VIP eu mando mais de 30 entradas, mais de 30 apostas. Por quê? Por exemplo, você trabalha de manhã, você trabalha de tarde e eu trabalho à noite. Se eu mandar 3 entradas de manhã, o cara que trabalha de manhã ele não vai conseguir fazer as apostas. Sim. E aí eu falo no final do dia, pô, a gente fechou no positivo. Aí o cara fala, pô, eu não fechei no positivo, porque eu não ganhei dinheiro. O cara não conseguiu acompanhar, porque ele teve os compromissos dele. Então eu mando 30 entradas, dosadas ali de acordo com a grade de jogos no dia, para você que trabalha de manhã, para você que trabalha à tarde, para mim que trabalha à noite, conseguir pegar as entradas. E essas são as que você faz? Que eu faço. Não, aí o que acontece? As minhas entradas, eu faço no máximo 6 entradas na minha conta. Ah, tá. Porque tem que seguir uma gestão. Tem que seguir um parâmetro ali. Não tem como eu fazer 30 entradas e, por exemplo, ficar com 1% de positivo. É muito desgastante. Sim, então eu faço o quê? 6 entradas, a minha meta é de 10% para mais ou para menos no dia, sobre o meu capital. Perdeu os 10% eu paro, ganhou os 10% eu paro. Vai ter dia que vai chegar, não vai bater os 10? Vai, mas vai estar próximo ali, aí você vai estudar a análise do mercado para ver se a grade está boa para você parar de fazer os investimentos. Mas na minha conta, no máximo 6 entradas por dia. Eu tô pensando assim no que você falou de 30 entradas, realmente uma vai acabar anulando a outra, né? Sim. Você fala, tipo, 30 variações de entradas ali, uma vai acabar compensando a outra, e você vai ganhar em uma e vai perder numa equivalência ali do lado. Exato. Então, realmente, é muito desgastante para você ter um percentual lucro, baixo. Então, mas é por isso que eu mando. Isso é um dos diferenciais do meu grupo. Porque, por exemplo, o cara tem muita gente que manda 2 entradas no dia e aí bateu lá, fechou no positivo e aí fala para todo mundo, faz igual. Muita gente fala, fui lucrativo e tudo mais, mas na verdade 80% das pessoas que acompanharam ele não foram lucrativos porque não conseguiram pegar as entradas. Não conseguiram pegar. Entendeu? E você falou em gestão de bancada, como que funcionaria essa gestão da bancada? Assim? Tipo, qual que é o conceito que você segue? Assim? O que eu fiz? Eu criei uma estratégia, na verdade, para cada tamanho de bancas. Por exemplo, se sua banca é até R$1.000, eu aconselho a você a dividir ela em 33 partes. Pô, por que isso? 33 partes equivale a 3% da sua banca, né? Então, se você tem uma banca de R$1.000 e você faz uma aposta de 3%, que dá R$30, não vai pesar no seu bolso, né? E se você tiver um lucro, vai ser bacana. Vai ser bacana. Se você tem uma banca de 1.000 até 4.999, aí você divide ela em 40 partes. Se você tem acima de 5.000, você divide ela em 50 partes. Que aí vai dar, se eu não me engano, 2 e 3%, se eu não me engano. 1, 2 e 3. Porque com uma banca de R$5.000, o seu investimento é maior.
Então você não vai apostar 3% da sua banca de R$5.000. É muito mais pesado. Sim. Então aí você começa a dosar. Então eu estruturei essa divisão, né? Essa sugestão de banca, que eu passo para os alunos e tudo mais, para que eles possam ter uma lucratividade de acordo com o tamanho da banca deles. Então, o cara que está começando, ele não vai ser tão lucrativo como um cara que tem uma banca de R$10.000. Mas ele dosando ali, ele consegue chegar numa banca de R$10.000. Sim. Diferentemente, por exemplo, se o cara começa com uma banca de 5 e aí faz uma divisão louca, uma divisão grotesca, como eu falei, o cara quebra R$30.000 em uma semana. Tá, aí só para eu entender essa divisão, eu não entendi muito bem. Sim. A divisão seria para saber quanto que o cara vai investir em cada entrada? Exato. Então, se ele tem uma banca de R$1.000, Tá. ele divide em 33 partes. Se ele tem uma banca de 1.000 até 4.999, ele divide em 40 partes. Aí, o resultado assim, dessa divisão é o valor da aposta. é o valor de cada aposta. Isso. Aí 6 apostas no dia são 6 partes dessa divisão. Exato. Ah, entendi. Exato. Que legal. Caramba, Tem uma estratégia. não é só, tipo, sair dando a Não, grana. Açaí. Não, cara. tem que ser. Tem um estudo. É por isso que, às vezes, a galera banaliza, né, Sim. esse mercado. E é um mercado que, cara, dá para você ser consistente. É que nós temos. No Brasil, aqui foi feito um levantamento: 5% de todo o lucro das casas de apostas vem do Brasil. 5% de todo o lucro. Caraca, Então, assim, velho. imagina, em um país está concentrado praticamente uma grande valor ali econômico Sim. de uma empresa. Não, imagina você ter, tipo, 5% da tua empresa vindo de um país só. Exato. É muita coisa. Então, cara. o que os caras fazem? Por que eles fizeram isso? Porque eles sabem que nós somos um país imediatista. Que nós deixamos muitas das vezes para trás. Por exemplo, eu falo por mim mesmo. Quantas vezes aniversário eu deixo para comprar o presente horas antes do aniversário? Sim. Quantas É vezes verdade. na ceia de Natal você deixa para comprar tudo no dia da ceia de Natal? Sim. Né? Então, nós somos um país muito imediatista. Então, eles são muito inteligentes. Então, eles sabendo disso, eles vão atacar a gente. Eles vão saber que o arsenal maior vai ser contra a gente. Então, eles pegam a gente que é imediatista, pega a pessoa que acha que, por exemplo, está desempregado e acha que vai conseguir... Quantas e quantas vezes eu recebi relato, o cara falou assim, Divan, meu aluguel vence tal dia, eu tenho R$800 aqui, que é o valor do meu aluguel, mas eu quero fazer um valor a mais para eu poder continuar, para eu não ter que só pagar o aluguel. Tem que água, luz, telefone para pagar. Com o que eu faço? Fala, amigão, nem coloca na aposta, porque se você fizer, o seu peso emocional vai ser gigante. Paga seu aluguel, velho. Paga o seu aluguel, cara, vai fazer... Pensa o seguinte, se você não tivesse as apostas, o que você ia fazer? Porque se você vai... As pessoas, elas têm isso. O brasileiro tem isso. Essa cultura de querer resolver os problemas para ontem com algo que ele nem domina. Como é que ele vai fazer isso? E aí é um processo. Então, voltando na questão da casa de aposta, 5%. Então, imagina, eles vêm... Eles têm engenheiros de algoritmo, cara. Foda. Cara, é uma coisa de louco, velho. Então, eles têm, tipo, para cada jogo que vai acontecer, ele tem um engenheiro analisando. Então é muita coisa. Então o cara, por exemplo, você tá apostando aqui que vai sair escanteio, porém o cara já sabe que teve 100 pessoas que apostou em escanteio, ele já diminui o seu investimento ali. Então eles, que nem eu falo, eles têm um arsenal contra a gente. O que nós temos que ter? Gestão, equilíbrio emocional e saber a hora de parar. É isso que precisa. E se não tiver, velho, fala pra você vai quebrar, você vai sair, você falar que esse mercado é uma merda, que você não vai conseguir. Vai perder a casa, vai vender tudo, sim. né, velho? Cara, teve um convidado meu que ele perdeu o casamento, velho. Nossa, Caraca, mano. Perdeu o casamento por causa de aposta. Então, e o cara era bem de vida, o cara era ex-fuzileiro naval, a mulher dele era policial civil, o cara tinha um status, a família era bem renomada e tal. Tava estável, né? Tava estável e o cara perdeu o casamento por causa de aposta, mano. Então, assim, se você não souber, Não, louco. isso que você falou é muito importante, assim, porque você é o cara que vende a ideia de que isso é bom, sim, certo? Você passa isso, e é fato, você vive disso, você tem que passar isso. Mas o fato de você jogar real pro cara, que nem o cara do aluguel, né? O cara chegar e você falar assim, cara, e aí, o que eu faço? Diferenciado, né? Cara, se fosse qualquer outro cara, ia falar assim, não, aposta aqui, ó, faz isso aqui e é o dinheiro dos outros. Você não tinha compromisso nenhum com aquilo. É que ele leva como se fosse um investimento, né? Pelo que eu tô Exatamente. entendendo. Tipo os caras que a gente segue aí de investimento, Sim.
ele joga real, fala, ó, cara, tal. Só que tem caras que não jogam. Exatamente, só mostra a parte boa, né? Então, e isso é importante, porque é muito importante isso, porque, de novo, né, tudo que você falou e ainda complemento, né? A gente não tem educação financeira. Sim, A gente não sabe gerir nosso dinheiro. Sabe. A gente não sabe. O brasileiro, e infelizmente, é uma realidade. A gente é ignorante no que diz respeito a dinheiro. Sim. Né? E aí, o mexer com apostas é mexer com sonhos também. O cara fala assim, não, eu vou virar minha vida, vou mudar minha vida aqui, vou jogar na Mega Sena, vou apostar aqui no meu time do coração, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí quando vem você, que é um representante disso, que é um cara que vive daquilo e passa uma imagem de que existe sucesso nisso, você chegar e dar um choque de realidade é extremamente importante. Sim. Você poderia ser um baita de um filho da mãe e chegar e falar, não, é isso aí, véio, vamos apostar, vamos gastar dinheiro, compra meu curso aqui, o meu curso vai ser caro, você vai enriquecer, né? Comigo. Mas é isso, os princípios, os valores, né? Isso é o mais importante. Você quer, pelo que eu pelo menos senti aqui, você tá tentando realmente